Colossenses 1:9. Colossenses 1:9 diz assim a palavra de Deus. Colossenses 1:9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabe o que Paulo estava aqui a dizer? Eu estou a orar para que vocês estejam nesse mundo, mas tenham discernimento divino. Não vivam só por viver, para que não andemos só por andar, mas que tenhamos discernimento divino. Queridos, o que acontece quando você tem discernimento divino? Se o mundo está a ver chuva e você está a sentir chuva, você pode dizer, eu estou a ver sol. Entendem? Se o mundo está a ver que estamos no fim, você pode dizer, não, eu estou no alfa e no ômega. Eu determino onde eu estou. Ei! Quando você tem discernimento divino, talvez alguém diga sobre a tua vida, sobre a tua família. Bem, normalmente na tua família, quando chegam aos 30 anos, ou morrem, ou ficam desempregados, ou ficam sei lá o que, ou não casam, como dizem muitas mulheres. Mas você vai dizer, eu tenho 33, eu tenho 31, mas ainda assim, eu estou no início. Ei, tudo isso pelo discernimento divino. Tudo isso pelo discernimento divino. Pastor, que discernimento divino é esse? Essa parte em que a Bíblia diz conhecimento. A Bíblia diz que sejamos plenos em todo o conhecimento, quer dizer epignosis. E epignosis significa, no grego, no original, um conhecimento de um ponto particular. Sabes, o mundo todo tem conhecimento de um ponto geral. Amém? Quando é saúde, OMS, economia, FMI, política, Estado. Mas, desse caso, epignosis vem de um ponto particular. Isso quer dizer que o sítio em que eu tiro o meu entendimento não é igual ao sítio em que o governo ou outras organizações tiram. Amém? Se o governo e outras organizações tiram a partir da ciência humana, que nós respeitamos, que é de Deus, todavia nós tiramos o conhecimento a partir do Espírito Santo dentro de nós. A partir do Espírito Santo dentro de nós. Porque a Bíblia não diz que serão conduzidos por organizações. Não diz o Espírito da verdade virá, o Espírito Santo vos conduzirá. Não. A Bíblia diz que o Espírito Santo virá. E Ele vos conduzirá para toda a verdade. E quando você começa a ser conduzido para toda a verdade, a liberdade é uma questão de tempo. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quer dizer que você... Listen. Você pode até estar num mundo que está oprimido. Você pode estar num mundo que está acamado. Você pode estar num mundo em trevas. Num mundo em que pessoas acordam já aflitas, dormem aflitas. Mas você está nesse mundo, guiado pela verdade. Não importa na aflição, você está livre. Não importa na guerra, você está livre. Não importa na crise, você está livre. Na pandemia, você está livre. Ei! Você está livre. Perceba, liberdade não é uma sensação. Liberdade é um estado. Liberdade não é uma sensação, liberdade é um estado. Listen, Nelson Mandela escreveu as melhores coisas que ele tinha para escrever quando estava na prisão. Paulo escreveu as melhores cartas quando estava onde? Na prisão. Quer dizer que eles estavam na prisão, mas o espírito dele estava livre. Livre. Nesse momento, o mundo está oprimido. Eu declaro que você e você ali em casa está livre. Ei, como? Confinamento. Filho de Deus não está em confinamento, está em casa a orar. Filho de Deus não está em confinamento. Não. Como? Não podemos... Enfim. Diga comigo, enfim. Enfim estou livre. Porque como alguém que tem autoridade em Cristo Jesus ser oprimido? Sabem, as linguagens são a maneira como os mundos são governados. Não é em vão que todas as coisas que aconteceram entre Deus e diabo foram por linguagens, por palavra. Quando o diabo chegou a Jesus, palavra. Quando Deus criou o mundo, palavra. A palavra, a mentalidade que você aceita, governa e domina a tua vida.
E as mentalidades são expressas por palavras. Aquilo que você aceita te controla. Não estou dizendo para sairmos ali pelo mundo fazendo manifestações. Não. Há uma manifestação dos filhos de Deus poderosa, em que existe um exército de anjos à espera, que simplesmente você fala, porque Hebreus está a dizer claramente que os anjos são seres que servem, existem para ministrar aqueles que herdaram a salvação. Alguém aqui herdou a salvação? Ministrar quer dizer servir, oh boy. Quer dizer que alguém está a andar contigo. Ministério, por isso que eu costumo dizer muito na igreja, ministério é serviço. Porque ministrar quer dizer, precisas de quê? Libertação, toma. Precisas de cura, toma. Precisas de quê? Bênção, toma. E a Bíblia está a dizer que os anjos andam, eles existem para ministrarem aqueles que herdaram salvação. Seja o que for que você esteja a precisar agora, no momento que você fala, independentemente que haja escassez no mundo, escassez de saúde, mas se você declarar que o Senhor é o meu pastor, não me falta saúde, anjos estão a ministrar saúde para você. Anjos estão a ministrar saúde. Precisa de proteção. Anjos já estão ao teu redor. Eu gosto daquela passagem de Elias, quando o servo dele chegou-se e disse, mestre, estamos cercados. Estamos cercados. E Elias olhou e disse, não te preocupes, pois maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora há uma coisa que eu quero que vocês percebam. Quando Elias disse, maiores são os que estão conosco, ele não disse do que os que estão com eles, referindo-se a eles. Ele disse eles porque tinha outras coisas de volta deles. Amém? Naquele momento não era um confronto físico, era um confronto espiritual. Oh Pai, muito obrigado, Pai. Eu quero dizer que neste momento o mundo está num confronto espiritual. Não é um confronto físico, não é um confronto econômico, não é um confronto sanitário, é um confronto espiritual. E se nós discernimos apenas como confronto sanitário, econômico, financeiro, nós vamos perder, porque a inclinação para a carne gera quê? Morte. Todas as coisas físicas que nós podemos ver estão na carne, mas quando nós virmos e discernimos as coisas a partir do Espírito, nas nossas famílias, nas nossas casas, no nosso país, no nosso emprego, você mudou completamente a esfera. Costuma-se dizer que águia não luta no chão, águia luta no ar. Quando você vai carnalmente, você está a lutar no chão, mas quando você vai no Espírito, você pode até sentir a coisa dentro de ti, mas lhe leva no ar, lhe leva no ar, lhe leva no ar, lhe leva no ar. Qualquer inimigo que chega numa águia, a águia não luta muito, a águia simplesmente lhe leva no ar. Porque quando chegar no ar, ele vai perder a capacidade de respirar. Vai ficar muito quente, vai ficar um ar muito pesado. Eu não sei se você aqui está sentindo um ar pesado. Vai ficar um ar muito pesado. Pastor, quando é que isso acontece? Isso acontece quando você está diante do coronavírus e consegue ver a vida divina dentro de você. Ele vai ficar sem ar. Ele vai ficar sem ar. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando todo mundo já decretou um ponto final para você, mas você começa a ver rios de água viva nascendo dentro de você. Rios de oportunidade. Pastor, eu não estou vendo fisicamente, não importa. Você não vê o do físico. Você vê o do espírito. Por que você quer trazer coisas do físico? Primeiro acontece no físico. A tua autoridade, a nossa autoridade, primeiro é no espírito. Nós precisamos observar, ler primeiro no espírito. Alguém está comigo? Alguém está comigo? Happy Day. Dia feliz. Happy Day. Glória a Deus. Ei, quando você chega nessa dimensão, você entende quem você é. Quando você chega nessa dimensão, você percebe claramente quem você é. E o que tem faltado nesse mundo é pessoas com consciência de quem são. Eu disse ontem e repito, a principal tarefa do diabo é te reduzir à humanidade. Mas cristianismo, quem puder aponte, não quer dizer ir à igreja, não quer dizer religião, não quer dizer fazer muitos... Não. Cristianismo não é jejum, não é monte.
cristianismo é a própria vida de Deus a operar dentro de você. A própria vida de Deus, a própria santidade, a própria autoridade, a própria divindade. E eu vou provar isso hoje. Quando nós chegamos nesse cristianismo, nós seremos pessoas a ter em conta em qualquer nação que nós estivermos. Ouça. A Bíblia diz em Isaías que a terra se encherá de trevas, mas sobre você virá brilhando a glória. E os ímpios se guiarão a luz que te nascerá. Sabe o que isso quer dizer? E eu profetizo isso. Está a chegar uma altura em que ministros, em que políticos, em que cientistas vão procurar servos de Deus. Por causa da luz. Vão procurar soluções na igreja por causa da luz. O mundo pode tentar abafar, porque toda coisa boa que a igreja faz, o mundo abafa. A igreja é conhecida como lugar dos gatunos. Se é pastor jovem assim como eu, gatuno. Gatuno quer roubar. Entende? Mas isso é uma grande sujeira do diabo. Isso não vem das pessoas, nem de Deus. Se não veio de Deus, veio de quem? Nós não entendemos, nós só reproduzimos. E às vezes há pessoas que mesmo também são da igreja, ou como são cristãos, mas reproduzem essas falácias. Misericórdia. Misericórdia. Mas quando nós chegamos a esse entendimento, nós vamos entender que se nascemos de Deus, como eu dizia ontem, se viemos de Deus, em Mateus 10:1, Paulo chama os discípulos, amém? Paulo chama os discípulos, perceba, Paulo chama os discípulos e diz, eu lhes dei autoridade. Na verdade, em Mateus, Jesus chama os discípulos e diz, eu lhes dei autoridade. Na verdade, em Mateus, Jesus deu mesmo apenas. Isso quer dizer, toma, vai com essa autoridade, você vai destruir, você vai fazer, você vai desfazer. Amém? Em Mateus, Jesus deu. Em Lucas, a nós que nascemos de novo, Jesus não deu. Jesus pôs. Por que eu digo isso? Perceba. Por que eu estou a explicar isso? É simples. Não tinha como ele pôr nos discípulos, porque os discípulos não eram nascidos de novo. Amém. Glória a Deus. E essa palavra dar, eu lhes dei, que está em Mateus 10:1, eu lhes dei autoridade. Está também no livro de Lucas 10:19. Está também no livro de Lucas 10:19. Essa palavra dar, no grego original, quer dizer didom. E didom significa dar, no sentido literal de dar, significa pôr e significa estabelecer. Então, antes de Jesus morrer, ele dava. God. Antes de Jesus morrer, ele dava. Por isso, os do Antigo Testamento tinham unção não dentro deles, mas sobre eles. Mama. É God. Obrigado. Pastor, o que o pastor quer dizer? Eu quero te dizer nessa noite que você não se esforça para ter autoridade, que você não sobe no monte para ter autoridade, não faz jejum de 40 dias para ter autoridade. Você só morre e nasce em Jesus, que você nasce com toda a autoridade. Você nasce com autoridade. Você nasce com autoridade. Se nós tivéssemos essa consciência, oh God, por isso a Bíblia diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Por falta desse conhecimento fazemos algumas coisas sujas para termos autoridade. Eu digo e repito, sujas. E lamento muito ter que dizer isso. Tenho mesmo que dizer. Algumas dessas coisas são sustentadas por homens de Deus. Algumas dessas coisas são sustentadas por pessoas que não estão interessadas que as pessoas tenham autoridade. Querem que as pessoas continuem vazias para se tornarem dependentes. E eu não estou fazendo nenhum ataque a ninguém, eu estou a falar simplesmente a verdade. A igreja não é um lugar para tornar as pessoas dependentes. A igreja é um lugar para tornar as pessoas completamente independentes. Completamente independentes na vida delas. Não é um lugar para aprender. A pessoa vai à igreja para depois conseguir lidar com problemas e tratar.
Pastor, estás a tirar o lugar do pastor e do Espírito Santo? Não. Mas estou a estabelecer o lugar que Deus deu a cada um de nós. Estou a estabelecer o lugar que Deus deu a cada um de nós. Daqui a pouco o mundo está a acabar. E Jesus vai dizer, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. É isso que Jesus estava querendo dizer. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra, ou seja, encontrará alguém que lhe represente dignamente, ou só encontrará vítimas e coitados. Os que pedem hoje, pedem amanhã, pedem depois da manhã. Nunca ainda experimentou trazer a existência também, porque nunca foi ensinado. E repito, não é nenhum ataque. Estou apenas a ser guiado e a dizer a verdade. Amém. Happy Day! Dia feliz! Ouça, Deus fixou a autoridade em você. Autoridade sobre toda e qualquer estrutura aqui na terra. Sobre qualquer coisa aqui na terra. Deus fixou a autoridade em você. Ei, Deus fixou a autoridade em você. Amém? Diante dessa circunstância toda, diante desse meio, diante de tudo que está a se passar, nós às vezes, por não sabermos bem distinguir as coisas, começamos a atacar coisas naturais. E a Bíblia está a dizer, em Efésios 6:12, que nós não lutamos contra carne nem sangue. Isso quer dizer que não é que nós estamos a lutar para ver se quem vai vencer, não. Nós não estamos a se contradizer contra carne e sangue, não. Contra pessoas. E aproveito aqui dizer isso. Não é tua mãe que é feiticeira. Não é teu pai. Há várias famílias sendo destruídas por causa de coisas de feiticismos. Ei, queriam me comer, queriam me matar. Não. Em vez de falar na oração, de manhã acorda, estamos lá com pau. Não. Alguém está comigo aqui? Amém. Alguém está comigo aqui? Amém. Efésios 6:12 diz assim, 6:12 diz assim a palavra. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ah, gato, papai, dá-me sabedoria para falar sobre isso. Ouça, sabe o que isso quer dizer? Que nós não lutamos contra o presidente João Lourenço. Não lutamos contra a OMS em si, não. Não lutamos contra o FMI em si. Lutamos contra os espíritos que operam por detrás de todas essas entidades. Existem, nesse momento, espíritos operando em governantes, espíritos operando em coisas de música e de diversão por detrás, entendem? A tentar trazer um normal. É contra essas forças que nós lutamos, que tentam afastar Deus da humanidade, que tentam meter Deus de lado. Não, aqui não precisa de Deus. Não, essa coisa aqui não precisa. Não, você não precisa de Deus para viver. Deus só existe. Essas forças que estão por... E algumas dessas forças são científicas. É sobre essas forças que nós devemos exercer a nossa autoridade. Forças que fazem jovens de 16 anos achar que qualquer coisa que ele ouve é normal. Vocês acham que é natural? Forças que te fazem achar que você deve correr para tomar a vacina, que a vacina você deve ser a primeira pessoa no mundo a ser vacinada. Primeiro que Rainha Elizabeth. São contra essas forças que operam no mundo. Pastor, como nós fazemos isso? Através da energia que opera dentro de nós. E aqui começou a aquecer. Happy Day! Dia feliz! Como nós fazemos isso? Através da energia que opera em nós. Através da frequência que está em nós. Querido, ouça, há uma frequência. Nada que pode acontecer nesse mundo é mais poderoso do que o que Deus pode fazer com você. Listen. Nem a energia da doença é mais poderosa que a energia do Espírito Santo dentro de você. Ouça, não há nada que pode acontecer nesse mundo. Nada que é comparável, que dá para comparar a atuação de Deus na tua vida. A atuação de Deus na vida de todos aqueles que creem. Não há nada. Nós não somos autoridade só por falar, só por... Não. Mas somos autoridade porque somos um povo escolhido. Um povo escolhido, um povo único, um povo estabelecido para nesta geração manifestar o tipo de energia de Deus.
E a energia de Deus opera em nós de maneira incomparável. Você pode dizer, pastor, eu estou nesse momento com uma situação muito forte. Se você crê, a energia de Deus vai operar em você de uma maneira muito mais forte do que essa situação. Muito mais forte.